Olá, Pietra, tudo bem com você? Espero que sim, né? Bom, sou o professor Roberto e vou te auxiliar nessas dúvidas, tá? Vou passar as orientações para que você consiga resolver, tá bom? Bom, então, as suas questões, primeiro passo, tem que ler exatamente o que o enunciado pede. Então, diz aqui, ó, na figura, temos um amortecedor de carro de 20 centímetros de comprimento, não deformado. Então, daqui, ó, até aqui ele tem 20 centímetros, tá? Aí diz o seguinte, ó, para verificar sua resistência, é colocado sobre ele um objeto de 500 newtons. 500 newtons, newton é a unidade de medida de força, tá? Então, é colocado uma força-peso sobre ele de 500 newtons, tá? Então, eu já tenho que o valor da força F é 500 newtons. Onde se registra um comprimento de 19 centímetros. Então, ó, ele tinha 20 centímetros, foi exercida uma força, ele passou a ter aqui um comprimento de apenas 19 centímetros. Ou seja, houve uma deformação. Ele tinha 20, passou a ter 19. Quanto que ele sofreu de deformação? Quanto que essa mola comprimiu? 1 centímetro. Então, o valor da deformação é de 1 centímetro. Tudo bem? Sabendo que as especificações técnicas de certos amortecedores é em torno de 700 newtons por centímetro a 3.000 newtons por centímetro, aí vamos lá, verifique se o amortecedor está entre as especificações técnicas e assinar a alternativa correta. Então, o que que o enunciado quer? Qual é o valor da constante elástica? Se o valor da constante elástica ele é menor que 700 newton por centímetro, se ele está entre 700 newton por centímetro e 3.000 newtons por centímetro, tá? Para isso, você vai usar essa relação aqui, ó, que é chamada de lei de Hooke. Força é igual a constante elástica vezes deformação, tá? Quanto vale a força? Você já tem aqui 500. Quanto vale a constante? É o que você quer descobrir. E qual é a deformação? 1. Como o enunciado passa tudo em centímetro, 1 centímetro, tá? Então, é só você substituir esses valores na nossa relação da lei de Hooke. Beleza? E claro, ler tudo que está passando no nosso enunciado ali, tá bom? Se é uma força maior, se é uma força menor, se ele está dentro deste intervalo, tá? Se eu tiver um valor menor que 500, ele não está dentro das especificações. Se eu tiver um valor maior de 3.000, ele não está nas especificações. Tudo bem? Bom, aqui, ó, é uma questão de interpretação das leis de Newton. Uma pessoa dentro de um carro percebeu que no retrovisor interno tinha um enfeite pendurado na forma de um pingente. Num certo instante do carro em movimento, notou que o enfeite deslocou-se para frente. Sabendo que o carro estava deslocando-se em linha reta, então tá aqui, ó, ele está em linha reta para cá. Então aqui você tem o seu carrinho. Ó que bonitinho o carrinho, tá? Então o carrinho. Aqui, ó, tinha pendurado. Então, esse é o sentido de movimento dele, tá? Então, o carro está em movimento nesse sentido. E aí, o que que aconteceu? Esse enfeite, ele se deslocou para frente, tá? Então, ele saiu do ponto de equilíbrio dele, que era aqui, e ele foi para frente. Por que que ele foi para frente? Agora, imagina você dentro de um carro, tá? E aqui, e no meio do retrovisor, você tem um corpo. Aí nós entramos nas leis de Newton. Inércia. Todo corpo em repouso tende a ficar parado, a não ser que uma força atue sobre ele. Ele foi para frente. Foi para frente por quê? Porque o carro acelerou, porque o carro freou. E para onde isso aconteceu? Foi para a direita ou foi para a esquerda? Tá? Então, tente entender essa lei de Newton a partir desse referencial, tá bom? O carro está indo para direita aqui. Se ele está indo para direita, quando esse enfeite vai para frente é por quê? Porque ele está acelerando ou freando? Veja que você consegue encontrar o valor da resposta correta. Tudo bem? Bom, a próxima pergunta. Essa pergunta, ela tem um certo detalhe nela. Bom, várias reportagens mostram certos motoristas fazendo racha, bom, nas vias públicas de uma cidade. Algumas federações de automobilismo estão apostando em arrancadas em lugares legalizados para tirar os rachas de rua. Considere que um carro de racha ficou
3 segundos, só que aqui ele está usando um termo que é a resposta dessa pergunta, tá? Um termo que é o principal aqui. Opa, ó, marca texto. Esse texto tem aqui, ó, velocidade constante. Quando o enunciado coloca esse termo velocidade constante, eu preciso identificar o que é uma velocidade constante. Quer dizer que a velocidade não muda. Se ele não muda, aí o enunciado pede: determine a aceleração. Bom, se a velocidade não muda, você não precisa fazer conta, tá? Se a velocidade, quem que é responsável pela variação de velocidade? A aceleração. Se a velocidade não muda, quer dizer que a sua aceleração ela é nula, a sua aceleração é zero. Então já fica a resposta, porque não tem como explicar essa questão de uma outra forma. Tudo bem, Petra? Então, próxima questão. Aqui é uma questão de velocidade média. Eu vou direto para o enunciado, tá? Ó. Sabendo que o tempo médio de reação das pessoas é meio segundo. Então, isso aqui é o tempo, 0,5 segundos. Calcule a distância percorrida, o deslocamento, né? De um pedestre que está distraído no celular e andando com uma velocidade constante. Então, a velocidade é de 2 metros por segundo, tá? Então, o que que você vai utilizar? Essa relação da velocidade média. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Qual é a velocidade? Você já tem 2. Qual é o deslocamento? Esse é o que você precisa saber. E qual é o tempo? Meio. Então, meio está dividindo, passa multiplicando, você encontra o deslocamento em metros. Tudo bem? Espero que você consiga fazer. Se tiver dúvida, manda na tutoria. E por fim, aqui é uma questão de regra de três, tá? Hoje em dia, os filmes são parte de uma cultura moderna. Uma enorme quantidade de dinheiro é gasta em certas produções cinematográficas. Os projetores antigos que usavam uma película de 35 milímetros movem o filme na velocidade de 24 fotografias por segundo, usando 45,7 centímetros de película para criar cada filme. Considerando o conteúdo do livro e os dados apresentados, calcule quantas fotografias são projetadas na tela durante a projeção de um filme que dure 2 horas. Então, o que que você precisa saber? Ó, em um segundo, ele roda 24 fotografias. 2 horas. Quantas fotografias são? Então, o primeiro passo, o que que você precisa identificar? Quanto tempo você tem, quantos segundos você tem em 2 horas? Lembra? 1 hora são 60 minutos, cada minuto são 60 segundos, 60 segundos e 60 vezes 60. Então, em 1 hora, você tem um total de 3.600 segundos. Então, em 2 horas, você terá 7.200 segundos, certo? Você tem quantas fotografias por segundo? 24. Em 7.200 segundos, quantas fotografias você consegue? Uma forma legal para você fazer é montar uma regrinha de três, ó. 1 segundo, você tem 24 fotografias. Em 7.200 segundos, quantas fotografias você consegue? Então você pode fazer uma regrinha de três direto. Tudo bem? Pietra, essas foram as questões que você havia encaminhado, tá? Peço gentilmente que você faça a sua atividade, caso você tenha dúvidas, que você encaminhe para que a gente consiga te ajudar, tá bom? Bons estudos, conte conosco e até mais.